Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra lida nesse momento e que há de ser proclamada. E nós pedimos que o Senhor, o Santo Espírito, lance luzes na Santa Palavra, assim como também lance luzes na nossa mente e no nosso coração, para que possamos aprendê-la, que possamos, Senhor, reter o bom conhecimento, que o Senhor possa nos conduzir nesses momentos de reflexão na Tua Palavra, de forma que possamos sair daqui, desta casa, nesta noite, de forma diferente como temos chegado. Que o Senhor possa conduzir cativo o nosso coração e a nossa mente, de forma que não desviemos o nosso pensamento, antes tenhamos a nossa atenção completamente voltada para a Tua Santa Palavra. Faz assim, Senhor, que possamos ser dignos e fiéis na proclamação da Tua Palavra, assim como deve ser. Abençoa-nos, cada um de nós, o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta noite é A Oração do Senhor. A oração do Senhor. No sermão passado, Jesus apresentou instruções para a oração e, para tanto, baixou basicamente duas determinações aos seus discípulos. A primeira determinação foi: não sejam hipócritas. Os escribas e os fariseus eram teatrais em suas orações, mas Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês não. Lancem fora as máscaras da hipocrisia. A segunda determinação do Senhor foi: evitem as vãs repetições. As vãs repetições eram uma prática pagã. A presunção que tinham os pagãos era, pelo muito falar, pelo repetir das orações, assim pudessem ser ouvidos por seus deuses. Mas Jesus disse para os seus discípulos: vocês não. Vocês vão falar coisas sensatas, vão pensar, vão meditar na vossa oração e vão se dirigir a Deus exatamente assim. Mas percebam que, uma vez esgotado o assunto do que era aceito na oração e daquilo que era reprovável na oração, Jesus, no texto de hoje, apresenta aos seus discípulos uma espécie de matriz para todas as orações, que deve ser seguida quando os seus discípulos orarem. Jesus inicia esse novo passo das Escrituras utilizando-se da palavra portanto, ou seja, consequentemente ao que foi ensinado, por isso, assim sendo, por consequência disto, em vista disso, isto posto, a partir disto, vós orareis assim. Para Jesus, não havia a possibilidade do cristão não orar. Jesus estava dizendo: vocês não somente devem orar, vocês irão orar. Essa foi a conclusão de Jesus. E é verdade que um verdadeiro cristão não tem a sua vida apartada da oração. Nós oramos. É impossível a um cristão não orar. Foi isso que Jesus concluiu. Mas, reparem agora, Jesus não estabeleceu um tempo específico de duração para a oração. Se muito tempo, se pouco tempo, não. E a razão disso é muito significativa e também é óbvia. O cristão deve viver sua vida em oração. Como temos falado, a belíssima expressão, a vida em corandeu, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 a 19. A oração que Jesus ensinou é composta de 6 petições. Repito, é composta de 6 petições. As 3 primeiras são dirigidas a Deus e as últimas a nós. Todas são dirigidas a Deus, são faladas a Deus, mas o foco das 3 primeiras é o Senhor e das 3 últimas somos nós. As 3 primeiras voltadas a Deus: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E as 3 que são voltadas para o nosso próprio bem é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, e em terceiro, não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Jesus finaliza a sua oração com uma linda doxologia e uma condicionante. Quanto a isso, falaremos ao final. Mas, ao adentrarmos o texto bíblico de hoje, eu gostaria de falar sobre o nome da oração. Que nome tem essa oração? Qual é o nome da oração ensinada por Jesus? Seja no costume, seja na literatura. O primeiro nome é a oração que Jesus ensinou. O segundo, oração do Pai Nosso. E o terceiro, a oração
dominical. Tanto é o título que a nossa versão Almeida, revista e atualizada, nos apresenta para essa perícope, para esse passo das Escrituras. E sim, essas três formas, ou seja, esses três nomes estão corretíssimos. Primeira, a oração que Jesus ensinou é certa, porque, de fato, Jesus ensinou essa oração para os seus discípulos, não somente aqueles que estavam ali no Monte das Bem-aventuranças, mas para todos os seus discípulos em todas as épocas. Segundo, a oração do Pai Nosso também é certa, porque Jesus apresenta o seu Pai como sendo também o nosso Pai. E o terceiro nome, a oração dominical, também é certa, porque significa que a oração que Jesus ensinou é a oração dominical, a oração que tem a sua origem, nome que tem sua origem na palavra latina domus, que significa casa. Então, essa oração é a oração da casa, que tem que estar na nossa casa todos os dias. É dominical também porque diz respeito à palavra dominus, é a oração do Senhor, que é o dono da casa. E, finalmente, é a oração dominante, dominante no sentido de estabelecer-se como modelo para todas as nossas orações. Então, quando nós vamos orar, nós fazemos exatamente assim como Jesus nos ensinou, entrando na presença do Senhor com ação de graças, e segue-se o decurso da oração do Pai Nosso. Mas nós queremos nessa noite apresentar algumas lições que o texto bíblico nos apresenta. Primeira lição, a oração deve sempre ser dirigida a Deus como Pai. Que lindo chamar Deus de Pai. E que revolução também para o pensamento hebreu. Versículo 9, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Expressão tão bonita, não? Tão musical, tão cheia de poesia. Ouçam, existe uma progressividade na revelação de Deus para o seu povo. É o princípio da progressividade da revelação escriturística. O que podemos demonstrar quando nós olhamos no estudo de todos os nomes que são apresentados sobre Deus a partir da Bíblia Sagrada, assim como Deus se revela através de nomes. O primeiro nome que o Senhor se apresenta está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Ele é o Elohim, ou seja, Ele é o Deus Criador, poderoso e forte. O segundo nome está em Gênesis 14, versículo 18. Deus é El Elyon, o Deus Altíssimo. Apresenta esse ser totalmente distante de nós, abissalmente distante de nós. O terceiro nome é Adonai, está em Gênesis capítulo 15, versículo 2. Ele é o Senhor Deus. Ele é, no hebraico, Adonai, no grego ele é o Kyrios, e em latim ele é o Dominus, ele é o Senhor. O quarto nome é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, está em Gênesis capítulo 49, versículo 24. Mas, lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, Deus se apresenta de uma forma diferente para Moisés. Moisés pergunta ao Senhor, quando eu estiver no Egito, a quem eu falarei? A Faraó e a toda a corte. E no nome de quem eu irei? Diga-me, Senhor, o teu nome. E o Senhor diz o seu santo nome, composto por 4 letras que nós conhecemos como tetragrama, Yod, Vav, Resh, Vav e Yavé. E quando o Senhor se apresenta com esse nome, que significa eu sou o que sou, estou sendo, e serei o que serei, Ele está mostrando para Moisés o seu santíssimo nome, o que significa que Deus estava entrando num novo nível, num nível mais elevado de relacionamento com o seu povo. A igreja do Antigo Testamento. Um nível diferente. Mas repare que o nome revelado era Santíssimo. E não podia ser pronunciado. Jamais era pronunciado por um judeu, por um hebreu. Preste atenção. Desse nome Santíssimo, Yavé, muitos outros nomes são decorrentes. Agora o Senhor tem um nome pelo qual Ele é conhecido. Ele se dá a conhecer. E agora nós temos esse Deus e podemos chamá-lo de Yavé Jiré, o Senhor preverá. Yavé Rafá, o Senhor que sara. Yavé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Yavé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Yavé Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Yavé Shammah, o Senhor está ali. Yavé Sabaô, o Deus dos exércitos. E tantos outros nomes. Um Deus
que tem um nome. Quando você conhece alguém, você tem a alegria de dizer o seu nome, de ouvir o nome da pessoa. Pois muito bem, eu sou Jailson, como é o seu nome? Não é assim? Deus agora tinha uma relação de pessoalidade com o seu povo. E agora ele é conhecido não por ser apenas o El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas por ser o Deus pessoal que se relaciona com o seu povo. Mas o que Jesus traz aqui, nesse passo das Escrituras, é o corolário da revelação naquilo que diz respeito à pessoa do Criador, do Deus Altíssimo. Por meio do sacrifício dele mesmo, de Jesus Cristo, esse Deus que é o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, totalmente distante de nós, o Altíssimo, totalmente diferente, totalmente afastado de nós, a partir de Cristo e no seu sacrifício, ele é agora o nosso Pai. Uau! Essa aproximação se tornou agora total. Jesus disse que ele é o Pai. Mas o que significa dizer para mim e para você que ele é o Pai? Significa que tudo aquilo que um pai deve fazer, ele vai fazer conosco. O que, pastor? Ele vai nos amar, nos cuidar, ele vai nos proteger, ele vai conhecer a nós e se dar a conhecer, ele vai nos abraçar, ele vai nos afagar, ele vai, muito mais que isso, ele vai nos trazer para dentro de sua própria casa, para o seu domus, e ele vai exercer o domínio sobre a nossa vida, não um domínio tirânico, mas um domínio em amor. Se lembra, por exemplo, da história do filho pródigo? Como o filho pródigo chegou na casa do pai depois de toda a sua vida dissoluta? Essa é a nossa história. Estávamos exatamente daquela forma, horríveis, sujos, maltrapilhos, cheirando mal. O cheiro do pecado estava arraigado no nosso ser, mas o Senhor veio até nós e trocou as nossas roupas, aquela imundície que trajávamos, e nos deu roupas limpas. Colocou sandálias em nossos pés, o anel de filiação no nosso dedo, nos colocou o nome, nos introduziu numa festa que vai durar a eternidade inteira, porque Ele é o nosso Pai. Você está feliz por isso? Jesus está dizendo, agora você pode chamar a Deus de Pai. Jesus estava dizendo que Deus, a partir dele, de sua morte na cruz, o Calvário, Deus não seria mais aquele ser distante, totalmente separado de nós, abissalmente separado, completamente de impossível acesso, mas agora seria o Deus de perto, e muito mais que isso, Deus de dentro da nossa casa, e nos transportando para dentro da sua própria casa. E sabe, querido, não importa. Não importa se você teve ou não uma boa experiência com um pai terreno. Não importa. Vai fazer 3 anos que eu perdi o meu pai. Não há um dia sequer que eu não me recorde do meu pai. Mas o meu pai não era perfeito. Ele me causou sofrimentos, porque ele não era perfeito. Mas não importa. Se nós não tivemos uma boa experiência de pai, ou se tivemos uma boa experiência de pai, o Pai Celestial será o Pai perfeito. E a Ele nós podemos confiar o nosso coração, sabendo que Ele vai cuidar de todas as coisas. Felizes? Sim, porque temos um Pai eterno e celestial. Mas presta atenção. Em todas as suas orações, exceto numa, Jesus se dirigiu a Deus diretamente como seu Pai. E os judeus, quando olhavam isso, especialmente os religiosos, ficavam não somente estupefatos com aquilo, mas queriam matar Jesus, assassinar Jesus, e muitas vezes lançaram mão em pedras para apedrejar Jesus até a morte, porque ele se dirigia a Deus como Pai. E para os hebreus isso era uma grande blasfêmia. Jesus agora introduzia na igreja do Novo Testamento a verdade de que Deus tem um Filho unigênito, Ele que morreu na cruz. E mais que isto, por causa da sua geração eterna do Pai, Ele tinha toda a autoridade de se dirigir a Deus, chamando assim de Pai. Ele chamava o grande Eu Sou de Pai. E a partir de seu próprio sacrifício ministerial,
seu próprio sacrifício naquela terrível e horrenda cruz do Calvário, nós seríamos adotados, seríamos filhos não unigênitos, assim como Jesus foi gerado do Pai, que passa a ser o primogênito. Nós somos agora gerados em Cristo, nessa adoção como filhos, e podemos glorificar o nosso Deus e chamar Deus de papai. Que coisa linda! Que mudança de paradigma foi esse? Você sabe o que isso significa? Significa que Deus nos introduziu em sua família, sendo Ele mesmo o Pai, o seu Pai, o meu Pai, o Pai de todos aqueles que pertencem à igreja, que fazem parte da igreja viva, da igreja invisível de Cristo. Agora, significa que fazemos parte de uma família, por isso temos que amar essa família. É impossível amar a Deus sem amar a família de Deus, que é a igreja. É impossível. E por isso também nós podemos dizer, Abba, Pai. Vindo, porém, à plenitude do tempo, diz Paulo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Esse é o novo status que nós alcançamos. Escravos que éramos do pecado, somos libertos em Cristo Jesus para nos tornarmos filhos de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, o Senhor Jesus nos tornou membros da família de Deus. Somos, todos nós, membros dessa mesma família grande e eterna que é chamada igreja. Percebam que todos os pronomes dessa oração estão no plural. O nosso Pai, o pão nosso e assim por diante, porque nós somos uma comunidade. Então tira da sua cabeça essa ideia de viver uma vida cristã apartado da igreja. Não existe nos planos de Deus. O Senhor te quer aqui, nesse lugar, fazendo parte de sua santa família. Você acredita nisso? Foi assim que o Senhor nos ensinou. E ainda mais, Jesus nos ensina que Deus, o nosso Pai, está no céu. Olha que coisa interessante. O fato de termos em Cristo intimidade com Deus não anula a grandeza insofismável de Deus e nem a sua glória eterna. Deus é o nosso Pai que está no céu. Ele é elevadíssimo, Ele é sublime, Ele é glorioso, Ele é excelso. E ninguém pode se comparar a esse grande Deus, a quem em Cristo podemos chamá-lo de Pai. Louvado seja o seu nome. Então não brinque com Deus, Ele é Pai. Mas por causa disso, nós devemos honrá-lo também. Vocês se lembram do que ensina o 5º mandamento? Honrai pai e mãe. E muito mais ainda devemos amar o nosso Pai Celestial. 2º ensinamento, a oração deve sempre reconhecer a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome, está no versículo 9. Ouçam, Jesus está dizendo para mim e para você que a nossa oração vai santificar o nome de Deus, é isto? A nossa oração tem o poder de santificar o nome de Deus? Não exatamente isso que Jesus está dizendo, não mesmo. O que Jesus está dizendo, o nome do Senhor já é santo. O que Jesus estava ensinando para os seus discípulos é que nós devemos ter esse desejo ardente no nosso coração de sempre honrar a Deus com a nossa atitude, de reverenciá-lo acima de todas as coisas. Aí vem aquela pergunta, mas pastor, como fazer isto? Por meio do testemunho de vida que apresentamos como cristãos. As outras pessoas estão olhando para nós. Qual é o testemunho de vida que nós damos acerca da pessoa de Deus? O que Jesus está fazendo aqui é retomar o 3º mandamento. O que diz o 3º mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor, seu Deus. É isto. Êxodo capítulo 20, versículo 7. O nosso testemunho de vida, queridos, implicará em cumprir ou não cumprir o 3º mandamento, em guardá-lo ou em quebrá-lo,
no ensino apresentado por Jesus, é como se ele estivesse dizendo: não se esqueçam do terceiro mandamento. Aliás, não se esqueçam do primeiro ao quarto, que estão referidos diretamente à pessoa de Deus. Aliás, não se esqueçam do quinto ao décimo, que todos estão vinculados aos 4 primeiros. Porque quando nós quebramos um dos mandamentos, nós quebramos todos. Testemunho de Jesus implica em guardarmos esse mandamento. Quando nós olhamos, queridos irmãos, para um dos nossos símbolos de fé, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 113, vai apresentar os pecados que são vinculados diretamente à quebra do terceiro mandamento. Não vou mencionar todos, apenas alguns, reparem. O abuso do nome do Senhor em vão, sendo numa menção ignorante, sendo irreverente, sendo profana, supersticiosa e até ímpia. Mas não para por aí. A blasfêmia, o perjúrio, a abominação, os juramentos, os votos e sortes ímpias, porque tem gente que faz juramento ímpio. Quem não se recorda da famosa oração da propina? Nós de Brasília precisamos nos lembrar disto. Pecado. E continua dizendo: a violação dos nossos juramentos e votos quando lícitos, e o cumprimento deles por coisas ilícitas. Juramentos pelo que é ilícito, usar o nome do Senhor em coisas ilícitas. A murmuração, as rixas, as consultas curiosas, a má aplicação dos decretos e da providência de Deus, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte da palavra do Senhor. Como é triste quando a gente vê cristãos de hoje em dia falando que não aceitam determinadas partes da Escritura. Determinados ensinos de Paulo, por exemplo, são para alguns cristãos, não, aquilo veio do coração de Paulo, não era Deus falando. Ora, quem nos deu autoridade agora para separar o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus dos escritos de Paulo? Temos, porventura, essa autoridade? E não para por aí. As zombarias profanas, as questões curiosas sem proveito, as vãs contendas, ou a defesa das doutrinas falsas, a difamação, o escárnio, a vituperação ou qualquer oposição à verdade, a graça também e aos caminhos de Deus, oposição à graça e aos caminhos de Deus, a defesa da religião por hipocrisia ou por fins sinistros. O que mais? O envergonhar-se da verdadeira religião, né? Por meio de uma conduta inconveniente, imprudente, frutífera, ofensiva ou ainda a apostasia. Tudo isso significa que nós não estamos santificando o nome do Senhor. Queridos, o antigo Israel falhou na missão de santificar o nome de Deus e acabou profanando o nome divino do Senhor entre as nações. E agora chegou a nossa vez. E nós? Guardaremos o nome do Senhor? Santificaremos o nome do Senhor através dos nossos atos? Ou não? Terceira lição de hoje: a oração deve sempre buscar o reino de Deus. Olha que coisa interessante, versículo 10, venha o teu reino. Significa que o nosso coração deve estar no reino de Deus, mais do que no reino da terra, no reino dos homens. Significa que devemos nos preocupar mais com as coisas celestiais do que com as coisas terrenas. Não foi o que Jesus ensinou? Mateus 6,33. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, disse o Senhor. Louvado seja o seu nome. Mas significa outras coisas também. Significa também que fazemos parte de um reino que não é desse mundo e que temos um rei que nos governa, um soberano, um Senhor, que precisamos viver nesse mundo como súditos do reino de Deus. Significa que o nosso destino não é, afinal de todas as contas, aqui nesse mundo, mas o reino de Deus. Significa que o coração do cristão deve possuir o entendimento escatológico de que o reino de Deus um dia virá, em toda a sua força e magnitude. Já chegou, mas ainda não completamente. Significa também, em terceiro lugar, que devemos ver este mundo como transitório, como passageiro.
Significa que os atributos do reino de Deus, como o amor, a misericórdia, a bondade, também devem ser encontrados em nossos corações. Estão em seus corações? Significa também que o reino de Deus só pode vir a nós, a igreja, e não a todos os homens. Significa que as pessoas que não são do reino de Deus não agirão conforme as regras do reino de Deus. Então, para que tanto escândalo da nossa parte? Aquilo que os ímpios fazem e vão seguir a fazer, porque o reino deles não é o reino de Deus. Significa, finalmente, que estaremos comprometidos com a pregação do evangelho do reino, porque somente o evangelho do reino pode trazer o reino de Deus ao coração das pessoas. E você, vai pregar esse evangelho? Ou não? Quarta lição: a oração deve sempre buscar a vontade de Deus. Versículo 10, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Nós devemos aceitar a vontade de Deus assim na terra como no céu. Olha que coisa interessante. Isso quer dizer que Deus é Senhor em todos os lugares, seja físico, seja espiritual. Que não existe nenhum canto que seja nesse mundo e no além que não estejam sujeitos à vontade de Deus. Mas essa é uma das partes da oração que são mais difíceis para nós. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Nós oramos assim, mas de fato aceitamos isso? De fato reconhecemos isto? Sim ou não? De fato buscamos a vontade de Deus ou queremos impor a nossa vontade sobre a vontade de Deus? O que você responde? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, significa que o que importa de verdade não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Significa que nos sujeitaremos aos mandamentos do Senhor, ainda que para isso tenhamos que caminhar na contramão do mundo. E mais, significa que entenderemos que o que nós queremos é menos importante do que o que Deus quer. Significa que nós confiaremos no caráter santo de Deus quando nós não compreendermos a sua vontade. Quem consegue compreender a vontade de Deus? Sempre. Você consegue? Quando a vontade de Deus é para que o seu negócio dê certo, aí você compreende. Mas e quando a vontade de Deus é para que o seu negócio não dê certo? Você compreende? Eu também não. Mas nós, como cristãos, vamos descansar no caráter santo de Deus, porque Ele sabe tudo o que precisamos e o que é melhor para nós. Significa que, ao lado de Paulo, nós diremos, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. A gente consegue fazer essa oração junto com Paulo? Ou não? Em quarto lugar, quarta lição, a oração deve sempre buscar do material o necessário. Vou repetir. A oração deve sempre buscar do material o necessário. Veja o versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus ensina que nosso olhar deve estar no presente, no hoje. Por que vocês estão tão preocupados com o dia de amanhã, como os pagãos? Não foi a pergunta do mestre? Para que pedir o pão do dia seguinte? É o pão de hoje que você tem que pedir. É isso que Jesus está dizendo. Mas, ora, o que isso significa? Significa que não devemos pedir pelos luxos que esse mundo possa nos oferecer, mas pedir pelo básico. Confronta, com a nossa realidade, nessa cultura ocidental consumista. Não confronta. Queridos, é claro que eu não estou dizendo que nós não possamos ter coisas boas, e nem que o Senhor não nos possa dá-las. Não. Mas
que isso não deve ser a razão da nossa existência. Eu preciso me cercar de tudo que é do bom e do melhor. Não, necessariamente. Jesus está dizendo, você precisa das coisas que são básicas. E, aliás, não é verdade, queridos, que nós precisamos de tão pouco para viver. Para que 10 imóveis, se só vamos morar em um? Nós acostumamos mal a acumularmos riquezas nesse mundo, enquanto que o nosso destino final é o céu. Ou isso não é verdade? Perceba que Satanás ofereceu todo o luxo que esse mundo poderia oferecer a alguém. Ele ofereceu a Jesus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o coração de Jesus não estava no luxo e na riqueza desse mundo. Estava na casa do Pai. Louvado seja o Senhor. Jesus condena o pedir egoisticamente, o pedir para acumular. Por isso ele fala do pão de cada dia. Nos dá hoje. E não o pão do resto da vida no dia de hoje. Senhor, me dá todo o pão do resto da vida no dia de hoje, em dinheiro. Aí eu vou administrar. Porque afinal de contas eu sou tão bom, tão competente. Não é? Não foi assim que o Mestre ensinou. Jesus nos ensina que também não devemos desejar o pão que pertence aos outros. Eu já contei para vocês, vou repetir para quem não ouviu. Eu conheci uma pessoa, Celiane conheceu, minha família conheceu, uma pessoa muito querida até. E um dia ele chegou para mim e falou assim, pastor, todos os dias quando eu acordo e antes de sair de casa eu faço uma oração para Jesus, uma só. E eu disse, uau, esse homem é um homem de Deus, né? Que oração é esta? Ele disse, pastor, todos os dias eu peço para Deus colocar no meu caminho um otário. Só basta um otário por dia. E eu fiquei assim, impressionado com o coração maldoso daquela pessoa. Porque ele queria enganar e tirar proveito. Não, nós não. Nós não queremos o pão que é do outro. O pão que é do outro pertence ao outro, não a mim. Quem toma o pão que é do outro é ladrão. Quem deseja o pão que é do outro é quem tem um coração de ladrão. Nós não. Nós não queremos a riqueza alheia. Basta-nos o que Deus nos dá, porque afinal nada levaremos desse mundo. Vocês se lembram dos grandes reis egípcios? Os denominados faraós? Eles eram sepultados com todas as suas riquezas. Era literalmente colocar gaveta, né, no caixão. Que adiantou tudo isso? Nada. Hoje suas múmias estão expostas como imagem do horror egoísta nos museus de Cairo, de Paris, de Londres e tantos outros. A imagem da ambição e do egoísmo. Para pedir, Jesus diz, peça um pão. O pão de hoje e não para amanhã. O maná, Jesus enviava para o seu povo. Gostou dessa frase linda, né? O maná, Jesus enviava para o seu povo. E foi exatamente assim. A cada dia. Só na sexta-feira, o povo podia pegar a porção dobrada. E durava para o sábado. Se fizesse isso nos outros dias, o maná era perdido, criava bicho. Pão de cada dia, o pão de hoje, dá-nos hoje. Quando nós oramos assim, significa dizer a Deus que acreditamos na providência dEle, que assim como a providência dEle chegou hoje na nossa casa, sobre a nossa mesa, amanhã também nós acreditamos que essa mesma providência nos visitará com o pão de amanhã. Você crê? Pedir o pão para hoje significa acreditar em Deus. Significa dizer que pediremos
para o bem, não para o mal. Pedir para o mal, Tiago condenou. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, versículo 3. Não façamos assim. Precisamos de tão pouco, queridos. A quinta lição de hoje. A oração deve sempre buscar do espiritual o máximo. Do material, o mínimo. Não é assim? O necessário. Mas e do espiritual? O máximo. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Percebam, queridos, qual é a coisa mais importante que você um dia já teve e que você tem? Qual é a coisa mais importante? As bênçãos espirituais. Mas dentre as bênçãos espirituais, qual delas é a mais importante de todas? Vamos falar com uma palavra só? Perdão. É a bênção mais importante que nós temos, o perdão. Porque o nosso pecado nos afastou de Deus, de tal maneira que somente havendo perdão, essa distância poderia ser suprimida. Quando Jesus vem a morrer naquela terrível e cruenta cruz do Calvário, Ele vem para nos dar o perdão. O perdão é o máximo. Porque a partir do perdão nós temos tudo, nós temos relacionamento com Deus. E nesse relacionamento Ele nos dá tudo o que precisamos. O mais importante é o perdão. O que Jesus está dizendo, valorize o perdão. Valorize. Havíamos ofendido tanto a Deus. Tanto, mas tanto, tanto a Deus. Que Ele estava irado com o nosso pecado. Que Ele estava pronto para nos dizimar. Mas Ele resolveu mesmo assim, quando estávamos mortos em delitos e pecados, Ele resolveu nos amar. Mas a sua justiça precisava ser satisfeita, aplacada. Por isso Ele manda o seu Filho para morrer na cruz, no nosso lugar. Para nos dar o perdão. O perdão representa a bênção espiritual mais importante, porque é por meio dele que nós temos acesso a Deus, é por meio dele que nós alcançamos as coisas mais lindas, incluindo a salvação em Cristo Jesus. Sem o perdão, estaríamos mortos. Imagine o que seria da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, se nós não tivéssemos o perdão de Deus. Estaríamos para sempre condenados ao lago de fogo e de enxofre, afastados para sempre da face propícia e amorosa de Deus. As nossas dívidas eram impagáveis por nós mesmos, mas não para Cristo. Jesus as pagou completamente. E diz Paulo que todo escrito de dívida, todo escrito, sabe o que é o escrito de dívida? A gente chama no direito de libelo acusatório, é aquilo que a gente mostra para o réu. Está aqui a sua acusação, todos os seus crimes, todos os seus pecados, todos os seus delitos. Isso aqui, ó, o libelo acusatório. Imagine o tamanho do seu libelo acusatório, do meu libelo acusatório. É o escrito de dívida. Paulo diz que Jesus pegou esse escrito de dívida e foi até a cruz. Cravou na cruz. Todo escrito de dívida. E ele foi cancelado pelo pagamento integral. É isto. Jesus está dizendo que o nosso Pai tem bênçãos materiais para nós, mas também tem bênçãos espirituais. Pão para o nosso corpo físico e perdão para o nosso corpo espiritual. Que bênção. Jesus está dizendo isso para nós, que a riqueza material sem o perdão espiritual é miséria pura. Gente, esse mundo tem tanta riqueza, tem tanta coisa, tem programas específicos dos canais
fechados, Discovery e tantos outros, na History, para mostrar a vida dos ricos, coisas que a gente nem imagina, lugares que a gente nunca irá. Eu lembro do testemunho, se é que a gente pode chamar assim, de uma pessoa que disse que passou um dia hospedado no hotel mais caro do mundo, naquela cidade árabe, agora não recordo o nome, hotel 7 estrelas, como é o nome? Dubai. E ele disse que ele não dormiu com a esposa, porque ele foi conhecer o hotel. Ele disse que levou o dia inteiro para conhecer o hotel. Tem coisa e tem lugares que nós não queremos, eu e você. Talvez até você possa ir. Eu sei que eu não irei. Mas isso não é nada com aquilo que Deus tem preparado para nós. Você crê? Toda a riqueza desse mundo não hão de se comparar com o perdão. Porque toda a riqueza do mundo não pode comprar o perdão do Pai. Sexta lição. A oração deve sempre buscar o livramento do mal. Versículo 13a. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está ensinando que seus discípulos estão sujeitos à tentação do mal. Nossas tentações procedem do nosso próprio coração corrupto, mas também procedem de um tentador maligno. E precisamos ter cautela. Ouçam. Por que nos sujeitaríamos à tentação? Porque daríamos brechas para o maligno. Porque nos guardaríamos, não nos guardaríamos de certos lugares. Porque não nos guardaríamos de certas pessoas. Ora, as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu sei que essa pessoa vai me levar para o mal, por que eu vou caminhar com ela? Por quê? Por que eu vou me dar a certas coisas que eu sei que vai me levar a cair? Por que eu vou arriscar tudo? Tudo que é de tão sério, pelas tentações que são apresentadas. Por quê? Você entende, querido? O que Jesus está dizendo para mim e para você? Como Jesus está, neste momento, a nos alertar do perigo. Jesus está dizendo para mim e para você, cuidado, vocês estão caminhando num campo espiritual minado. Então, cuidado onde você coloca o seu pé. Cuidado. Todo cuidado nos será necessário. Será que você precisa mesmo se arriscar permanecendo na presença da mulher de Potifar? Será que não seria muito melhor você empreender fuga junto com José? Na primeira oportunidade, correr com José. Porque depois poderá ser muito tarde. O que Jesus está dizendo é, peça ao Pai para te ajudar. Porque sozinho você não consegue. Porque o nosso coração é corrupto. O nosso coração é corrupto. E quer saber de uma coisa, meu irmão, minha irmã? O nosso coração nos engana. Nós nos deixamos enganar pelo nosso próprio coração corrupto, fazendo aquilo que nós queremos fazer, ao invés de fazermos aquilo que a palavra manda fazer. Não, porque eu tenho o meu próprio entendimento. Ah, pois não. Paulo é seu nome, né? Pedro, talvez Tiago, João. A gente quer saber mais do que o autor bíblico. Revelado e inspirado por Deus. O que Jesus está dizendo é peça ao Pai para te ajudar, porque sozinho será impossível para você. Porque nós estamos lidando com o inimigo
cujo nome é Satanás, que é especialista em tentação. Mestrado, doutorado, pós-doutorado em tentação. Ele sabe de tudo. Ele vai exatamente no ponto nevrálgico, naquele lugar onde você tem um ponto de contato com ele. Conta-se uma história que tinha uma reunião de obreiros. Não era de conselho não, viu, gente? Mas era de obreiros. Aí resolveram confessar todos os pecados naquele lugar. E um falou, pois é, o meu pecado, gente, é o dinheiro. E eu sou tesoureiro da igreja, de vez em quando eu meto a mão no dinheiro. Outro, olha, o meu pecado é a mentira, e eu não consigo parar de mentir. Outro falou, o meu pecado é a mulher. Eu estou numa situação muito difícil, porque eu tenho procedido mal em relação a isto. E o último falou, gente, o meu pecado é a língua grande. Eu falo para todo mundo, de tudo e de todos. E eu não aguento mais, eu quero que essa reunião acabe, que eu preciso contar isso para todo mundo. Nosso coração. Nosso coração é assim. Não basta fugir do mal, não basta fugir do mal apenas. Temos que fugir da aparência do mal. A aparência do mal. Ah, pastor, nada a ver, então tudo bem. Siga o seu caminho. A função do pregador é pregar a verdade. Lembre-se que você não é um super-homem ou a mulher maravilha do mundo espiritual, você é carne e osso e a carne é fraca, portanto, fuja do pecado e da aparência do mal. Sétima e última lição. A oração deve sempre reconhecer a supremacia de Deus. Versículo 13, parte B. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na oração que Jesus ensinou, tudo começa em Deus e termina em Deus. Para isso nos leva ao reconhecimento de 3 verdades gloriosas nessa linda doxologia. Em primeiro lugar, a Deus pertence o reino. Ponto final. Querido, você não é o rei. Jesus é o rei. O Senhor é o rei. Esse reino não é político nem geográfico, é o domínio de Deus sobre seus súditos, sobre o nosso coração, de forma universal ao coração dos eleitos. Segundo lugar, a Deus pertence o poder. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Seu poder é ilimitado. Ele pode tudo o que quiser. Nada lhe é impossível. Terceiro lugar, a Deus pertence a glória para sempre. Deus não dá a sua glória, não divide a sua glória com ninguém. A glória dele, ele a tem para si mesmo. E toda a criação proclama a sua glória. É isso que diz a palavra. Sua glória está em seu Filho e também na igreja. Ele não dá a ninguém essa glória. A nossa experiência de oração tem que ser uma experiência de doxologia, de glorificar a Deus, de dizer a Deus, o Senhor é o eterno, é o poderoso, é o maravilhoso. Toda oração tem que redundar em glória a Deus. E eu concluo nosso sermão dizendo para os irmãos que depois da finalização da oração, Jesus estabelece uma condicionante para que todas as nossas orações sejam respondidas. Qual é essa condicionante? É concedermos perdão para aquele que pecou contra nós. Tudo é muito bonito na oração. E às vezes a gente faz aquela oração, mas se não perdoarmos o nosso irmão, a oração não passa do teto. Lembra que eu falei para vocês que a oração é a bênção espiritual mais importante? Se nós recebemos essa bênção do Senhor, por que negaríamos o perdão para o nosso irmão? Por que fecharíamos essa porta?
Quando fechamos a porta do perdão para o nosso irmão, nós também fechamos a porta das bênçãos espirituais para nós. Se não perdoarmos o nosso próximo, não teremos acesso a Deus, e por mais que nossas orações sejam perfeitas e cubram tudo o que Jesus disse aqui, tudo será em vão. A oração do Pai Nosso nos vincula ao passado, ao presente e ao futuro. Observemos essa oração. No passado nos dando perdão, no presente nos dando provisão e no futuro a glorificação. Você crê? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, bom estamos aqui em Tua santa presença. Bom é adorarmos o Senhor, glorificarmos, bendizermos o Teu santo nome. E pedimos que o Senhor continue falando ainda mais alto ao nosso coração. E aquilo que nós, na nossa incapacidade, não conseguimos fazê-lo, que o Senhor mesmo, o Santo Espírito, possa assim fazer. Toma-nos, portanto, Senhor, para Ti. E age na nossa vida, no nosso coração. Eis a nossa oração no nome de Jesus. Amém.